Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal AVDLB, A Verdade Liberta. Hoje irei dar seguimento à minha análise, reflexão sobre o livro de Schopenhauer, A Arte de Ter Sempre Razão. Será o quarto vídeo, penso que é o quarto vídeo, sobre o tema, sendo este o segundo estratagema. E o segundo estratagema trata da homonímia. A homonímia dá-se quando uma palavra tem mais do que um significado. Por exemplo, um sinónimo são duas palavras para um conceito, que é o inverso. Aqui é dois conceitos com a mesma palavra. Este estratagema dá-se quando nós agarramos na afirmação do nosso adversário e extraímos dessa afirmação uma palavra homónima. Agarramos nessa palavra e utilizamos um outro significado que a mesma tenha para alterar a narrativa, alterar a discussão e refutar, a partir desse ponto, a afirmação do nosso adversário com clareza, passando assim a ideia de que se refutou a afirmação. Aqui no livro ele dá aqui uns exemplos subtis desse estratagema, nomeadamente o exemplo 1, A afirma: ainda não está familiarizado com os mistérios da filosofia kantiana. B responde: não quer ter nada a ver com mistérios. Percebem? Utilizou-lhe uma palavra que pode ter mais do que uma interpretação para fugir ao ponto central da questão. Há aqui também exemplos de palavras homónimas e se nós começarmos a refletir sobre esse tipo de palavras, vamos encontrar imensas. Aqui o exemplo mais interessante, mais simples até de se compreender será a palavra baixo. O som está baixo ou a pessoa é baixa. Agudo. Há um som agudo, há uma doença aguda, há uma dor aguda. Por aí. Basicamente é isto. É mesmo muito simples, muito curto. O vídeo vai ser extremamente curto. Mas é mesmo apenas isto. É muito simples mesmo. Por mais que eu me queira alongar, torna-se difícil. É utilizar uma palavra que tenha... Na expressão do meu adversário, o meu adversário vai utilizar uma frase, eu dessa frase encontro uma palavra que tenha mais do que um significado, agarro nessa palavra e utilizo-a fora do assunto em questão. Daí que seja importante esclarecer de início de que se trata. Isso acontece muito em debates sobre o aborto. E eu já caí nesse erro. Quando se está a falar de quando começa a vida e não se esclarece de início que está a falar de vida humana e do outro lado a pessoa se faz de parva. Mas a vida, não é? E começa a dar outros sentidos à vida. Como é que me disseram uma vez algo como... eu acredito que a vida começa na concepção, enfim, eu em embriologia, e alguém me disse, ok, mas o esperma também é vida, então, não é? Se usares um preservativo estás a matar uma pessoa, estás a matar uma vida. Foi ridicularizaram-me completamente, a culpa foi minha, enfim, vale o que vale. Mas é um exemplo caricato de como as coisas acontecem, ok? Porque era evidente, estamos a falar sobre o aborto, se estava a falar sobre a vida humana, mas não, eu tive que especificar, eu tive que ser claro de que se estava a falar de uma vida humana num debate sobre
a vida humana, enfim. Mas acontece, isto acontece imensas vezes, normalmente de modo subtil, como o tal exemplo do mistério, não é? Que de não estar familiarizado com os mistérios da filosofia kantiana e o adversário foge às questões filosóficas, foge a Kant e agarra-se à palavra mistério, não é? Hum, Enfim, hum, é, é um bocado por aí. Eu dei um exemplo também pessoal, curioso, abri aqui um bocado a janela sobre os meus posicionamentos sociais. Mas também, enfim, não sou para esconder, de facto. Portanto, espero que tenham gostado. Irei apresentar em breve o estratagema número 3. Eu podia fazê-lo hoje, mas não sei, não que se vê. Leiam o livro, leiam outros livros, pensem, reflitam, escrevam. E não se esqueçam, a verdade liberta. Deusinho.